Compadre, esta é a história de uma mulher que nunca precisou de licença para enfrentar o destino. No coração rachado do sertão, quando um traidor infiltrado começou a vender os passos de Lampião para coronéis e volantes, foi Maria Bonita quem farejou a mentira antes que o sangue caísse no chão. E quando ela descobriu o impostor, ninguém no cangaço voltou a duvidar do que uma mulher furiosa pode fazer debaixo do sol assassino da Caatinga. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Naquele tempo, o sertão estava em brasa. Não era só o sol de rachar o quengo, não. Era o clima mesmo. Volante batendo de um lado, jagunço de coronel do outro, povo pobre no meio, sem saber para onde correr. O bando de Lampião andava ligeiro, sempre mudando de coito, sempre atravessando grota, riacho seco, pedra e espinho, tudo na marra. Mas de uns tempos para cá, as coisas começaram a ficar encabuladas demais para o gosto de Maria Bonita. Uma vez, eles tinham combinado de pernoitar num baixio escondido, cercado de chique-chique, o tipo de lugar que só quem conhece Mato Fino sabe entrar e sair. Pois não é que, quando chegaram lá, já tinha sinal de tropa que tinha passado por perto. Pegada fresca, bituca de cigarro diferente, resto de comida. Lampião olhou, coçou o queixo, achou estranho, mas disse que podia ter sido caçador, tropeiro, qualquer arrumação dessa vida de matuto. Maria só respondeu um não diga meio atravessado e ficou calada. Dias depois, foi pior. O bando se ajeitou para cruzar uma vereda que sempre foi segura, caminho velho de fuga. Mas assim que desceram para a parte mais baixa, lá vieram os tiros cantando tá-tá-tá, feito enxame de marimbondo, volante por cima de serra, fechando tudo. Só não houve desmantelo maior, porque Lampião era caba sabido. Não nasceu ontem, não. Mandou espalhar o povo, cada um se jogando no meio do mato, descendo em zigue-zague, respondendo fogo, gritando corra, 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 pra cabra se acordar no susto. Quando a poeira baixou, tinha gente ferida, cavalo morto, bala perdida, que quase encontra a cabeça de cabra conhecido. Lampião ficou invocado, xingou meio mundo, botou a culpa em azar do dia. Mas Maria, sentada num toco de pau seco, olhando o sangue escorrendo da bandagem do braço de um companheiro, pensou baixo. Azar 2, 3 vezes na sequência assim, é não. Isso tem dedo de fi de rapariga no meio. Ela sempre foi mais calada que a maioria. Enquanto uns cangaceiros gostavam de se amostrar, dar risada alta, arengar besteira, Maria observava. Sabia quem cochichava com quem andava mais afastado, quem bebia demais, quem ficava embromado demais na hora da ação. E começou a notar um detalhe. Cada vez que o bando combinava em segredo um caminho mais tranquilo, uma fazenda para tomar mantimento, uma passagem de riacho, parecia que as volantes já tinham ouvido falar. Oxente, o sertão é grande demais para tanta coincidência. Numa noite abafada, lua fina no céu, o bando parado num coito camuflado entre pedras, ela viu de novo o que já tinha visto outras vezes. Um cabra novo, desses que tinham entrado no bando fazia pouco tempo, sumindo de mansinho para dentro da mata, bem na hora em que quase todo mundo estava largado pelo chão, cochilando ou jogando conversa fora. O nome dele era Firmino, mas o povo chamava só de Fino, por causa do corpo magro e do jeito de andar quieto, sem fazer barulho. Cabra que de primeira parecia útil. Sabia atirar bem, não reclamava de nada, fazia serviço pesado sem se avexar. Mas para Maria, justamente esse quieto demais começou a feder. Eita peste, esse matuto anda ligeiro demais, parece até sombra. Não tropeça, não trupica, não acorda nem um graveto, ela pensava, sentindo um aperto no peito. Lampião, quando ela comentou por alto, respondeu.
Deixe de fuxico, mulher. O cabra é bom de arma, é disso que nós precisa. No meio dessa mói de gente, sempre vai ter um mais calado, outro mais danado. É assim mesmo. Ela engoliu seco, mas não deixou o assunto morrer dentro dela. Só parou de falar com ele. O resto do bando via só o sorriso de Maria, a valentia dela com o rifle na mão, os beijos trocados com Virgulino nas noites mais tranquilas. Mas por dentro, a cabeça dela estava trabalhando, arrodeando a mesma pergunta. Quem está vendendo a gente? Uma tarde, depois de muito caminhar, o bando montou acampamento perto de um lajedo grande, daqueles que o sol bate e parece que o chão está virando ferro quente. Enquanto o povo armava a rede, cuidava de cavalo, ajeitava a buchada, Maria disse que ia buscar água num olho d'água que tinha ali perto, só que ela já tinha outro plano. Deixou a lata com outra cangaceira, foi se arrastando para a parte de trás do acampamento e se enfiou num pedaço de mato fechado, de onde dava para ver quem entrava e saía sem ser vista. Vixe Maria, ela não tinha errado. Pouco depois, viu o tal Fino olhar para os lados, ajeitar o chapéu, meter a arma de lado como se fosse só urinar e sumir entre as moitas, indo num rumo errado, longe da água, longe de qualquer necessidade. Maria esperou um pouco, respirando fundo, o suor descendo pelo pescoço, grudando no vestido. A caatinga estava seca, tudo estalando. Ela contava os passos dele pelo som do mato se mexendo. Quando achou que já tinha dado distância suficiente, começou a seguir, pisando leve, igual gato, o coração batendo forte, mas a cabeça fria. Se a Vex não fulou, ela dizia para si mesma. Agora é na calma, que desespero só serve para abestado se lascar. O caminho que Fino tomava não era de quem está só andando à toa. Ele desviava de galho, evitava pedra solta, parecia conhecer aquele tipo de terreno como quem já tinha feito aquela rota outras vezes. Maria viu quando ele parou num canto mais aberto, perto de um pé de umbuzeiro seco, só o tronco vivo, sem quase folha. Ele tirou um pano do bolso, limpou o rosto e então assobiou 2 vezes. Baixinho. Resposta. Um outro assobio lá longe, fraco, vindo da direção da estrada velha de gado. Naquela hora, o sangue de Maria gelou um pouco, mas o olhar dela endureceu. Não dava mais para fingir que era coisa da cabeça. Ela se abaixou mais, sentindo as pedras machucarem o joelho, mas não se mexeu. Viu quando um vulto de farda, camuflado na cor de mato e poeira, apareceu ao longe sem chegar muito perto. Era homem de volante ou jagunço de coronel, ela sabia só pelo jeito de segurar o rifle, pela bota diferente. Fino não foi até ele, nem o outro veio até Fino. Ficaram no meio termo, cada um numa ponta. O traidor tirou um papel dobrado do bolso, levantou a mão mostrando, depois abaixou de novo, como quem combina sinal. Não deu para ouvir palavra muita, o vento levava, mas algumas coisas chegaram, cortadas, sopradas pela brisa quente. Amanhã, grota, lado de lá, Virgulino, ruma de arma, dinheiro, coronel. Era o bastante para qualquer cabra de juízo inteiro entender o tamanho da traição. Fi de rapariga, Maria pensou, sentindo o peito arder. Mas não se levantou, não gritou, não meteu bala ali mesmo. Aquilo teria sido bonito para aliviar a raiva, mas burro demais para os planos do bando. Só quem sabia jogar esse tipo de jogo era gente fria. E ali, naquele momento, ninguém era mais frio que ela. Quando Fino voltou para o acampamento, já era outro homem para os olhos de Maria. Ela viu cada gesto, cada sorriso falso, cada vez que ele ajudava um companheiro, fingindo ser um caba do bem. Ele chegou a lhe oferecer um gole de café mais tarde, e ela aceitou como se nada soubesse, até soltou um "obrigada, macho véi", para disfarçar. Por dentro, porém, já estava decidida. Não ia contar nada para ninguém naquela noite. Ia deixar ele pensar que estava tudo camuflado, que ninguém tinha percebido. Ela dormiu pouco.
ficou deitada na rede, olhando para a escuridão, ouvindo os roncos, o chiado dos bichos do mato, o vento fraco passando. Na cabeça dela, as peças começavam a se encaixar. O ataque na vereda, a tropa esperando no baixio, o rastro de gente estranha perto do coito antigo. Tudo tinha o mesmo cheiro, o cheiro de fino. Quando o dia clareou, o sertão acordou sem saber que naquela manhã alguém ia se lascar de vez. O sol ainda nem tinha ficado arretado como de costume, mas Maria já estava de pé, ajeitando o chapéu, a cartucheira, o rifle. Olhou Lampião de longe, que conversava com 2 cabras de confiança, combinando o caminho do dia. Ela podia muito bem chegar ali, apontar o dedo e dizer: Virgulino, esse matuto está entregando a gente. Mas escolheu outro rumo, porque naquele tipo de traição, debaixo daquele tipo de sol, ela sabia que a justiça do cangaço não se resolvia só com tiro. Tinha coisa que merecia peia mais lenta, castigo que o próprio sertão precisava assistir. E era isso que ela começou a planejar, em silêncio, enquanto o bando se preparava para partir mais uma vez. Maria ficou só observando enquanto o bando se organizava para seguir viagem. O sol ainda subia preguiçoso, mas já prometia ser daqueles que deixam o matuto vendo estrela mesmo de olho aberto. Lampião gritava ordens, os cabras se apressavam, armando os bornais, amarrando os rifles nos ombros. Fino, como sempre, fazia tudo calado demais, rápido demais, certinho demais. Cabra assim é igual água parada. Parece mansa, mas é ali que mora a praga. Quando Lampião deu o sinal, a fila começou a andar pelo areal comprido. A poeira subiu fina, grudando no suor, entrando no sovaco, se espalhando no ar quente. Maria caminhava mais atrás, o olhar firme, sem desviar de Fino por nada nesse mundo. Cada passo dela era calculado. Se alguém reparasse, ia achar que ela estava só mal-humorada. Mas por dentro, o plano já estava pronto, arretado, amarrado direitinho, igual corda de vaqueiro. Ali pelas tantas, o bando dobrou o rumo de um riacho seco, cheio de pedra grande e sombra pouca. Lampião decidiu parar para descansar antes de seguir até a grota onde passariam a noite. Alguns tiraram o chapéu, outros se jogaram na sombra magra de um umbuzeiro. Fino se afastou um tiquinho, fingindo que ia ajeitar a sela do cavalo. Maria viu e foi atrás. Chegou devagar, pisando macio, igual onça rondando presa. Quando ficou perto o bastante para ouvir, pegou Fino remexendo algo dentro da bolsa. Ele fechou rápido demais, rápido como quem tem culpa. Maria não falou nada, só ficou ali parada, olhando para ele sem piscar. "Que foi, Dona Maria?" ele disse, forçando um sorriso fraco. "Nada não. Só estava reparando que você anda com pressa demais para quem não tem para onde ir." Ela respondeu, o tom macio por fora, mas duro por dentro. O cabra engoliu seco, olhou em volta. Tentou rir, mas saiu tudo troncho, mal ajeitado. "É que eu gosto de deixar as coisas arrumadas, né? Homem direito é assim." Maria deu um passo para frente, chegando tão perto que ele pôde sentir o cheiro de pólvora que sempre impregnava nas roupas dela. "Direito?" Ela repetiu, quase sussurrando. "Não invente de usar essa palavra comigo não, cabra. Homem direito não assobia para volante na calada da noite." O rosto dele empalideceu, perdeu a cor na hora. Era como se o sol tivesse sumido. Oxi, eu não sei do que a senhora está falando, não. Deve ter se enganado." Mas ele não terminou a frase. Maria se virou um pouco como quem está indo embora. E foi nesse gesto que ele relaxou. Um segundo, só um segundo. Só que ela não era besta. E esse era justamente o segundo que Maria queria. Ela girou o corpo de volta, pegou o braço dele com uma rapidez arretada. E antes do cabra reagir, a coronha do rifle bateu nas costelas dele com força seca. Ele caiu de joelhos, soltando um gemido fraco, igual bichinho recém-nascido. "Vixe Maria!" ele gritou. "Pra que isso, mulher? Pra você aprender a não mexer com gente grande."
Ela respondeu, o olhar firme, sem tremer nenhum dedo. Lampião, de longe, levantou o rosto quando ouviu o barulho. Que diabo é isso aí, Maria? Ele perguntou, andando em direção aos dois. Ela segurou Fino pela gola, puxando o cabra de volta para o chão com força. É traidor, Virgulino. Ela disse, sem gritar, sem se amostrar. Eu vi com meus próprios olhos e ouvi também. Ele tá passando os nossos rumo para Volante e Coronel. O bando inteiro ficou mudo. O silêncio caiu pesado, daquele tipo que faz até o vento se esconder. Fino tentou levantar a voz, mas soou desesperado. É mentira, é tudo mentira dela. Maria se abaixou, segurou o rosto dele com força, obrigando-o a olhar dentro dos olhos dela. Minta de novo, cabra safado. Minta olhando para mim. Quero só ver. E ali, naquele instante, o medo dele não conseguiu se esconder mais. Lampião ficou quieto. Era raro ver o rei do cangaço sem palavra. Mas Maria não precisava dele naquele momento. Aquilo era entre ela e o traidor. O que a gente faz com ele, Maria? Lampião perguntou por fim. Ela respirou fundo. Eu mesma resolvo. Eu achei, eu acabo. Lampião assentiu devagar. E o bando abriu caminho. Era o começo do fim para o caba da peste, que achou que podia enganar Maria Bonita. E essa parte, compadre, essa parte ninguém esqueceu. Maria amarrou as mãos de Fino com uma tira grossa de couro, puxando com tanta força que o matuto ficou vermelho, gemendo feito cabrito no laço. Nenhum cangaceiro se aproximou. Todo mundo conhecia aquele silêncio. Era o momento em que Maria Bonita decidia o destino de alguém, e nesse tipo de decisão ninguém se metia. Lampião cruzou os braços, olhando de longe, sem dar pitaco. Aquilo ali era assunto dela e de mais ninguém. O sol já estava alto, quente feito ferro de marcar gado. A luz batia no rosto do traidor, fazendo ele apertar os olhos, tremendo igual folha seca. Maria puxou ele pelo braço, arrastando o cabra pela areia quente, enquanto o resto do bando seguia atrás. Alguns curiosos, outros sérios, todos com a mesma pergunta na cabeça. O que será que ela vai fazer? Fino tropeçava, caía, levantava, tentando acompanhar a puxada firme dela. A poeira engolia o caminho, subia fina, grudando na pele, entrando no nariz, fazendo até os urubus rodarem por cima, farejando desgraça antes da hora. Maria, pelo amor de Deus, ele tentava balbuciar. Eu posso explicar, eu juro que posso. Corra não que piora, ela respondeu sem olhar para trás. Explicação sua é que nem conversa de político, só serve para enganar otário, e eu não sou disso. Lampião caminhava alguns passos atrás, observando tudo com aquele jeito dele, calmo por fora, calculando por dentro. Ele sabia que Maria não era de agir na pressa. Se ela estava indo para aquele rumo, era porque tinha certeza. E certeza de Maria valia mais que testemunha jurando em igreja. Eles caminharam por uns bons minutos até chegarem num canto esquecido do sertão. Uma clareira grande, batida de sol, onde só tinha uma árvore seca, torta, com os galhos parecendo dedos de esqueleto apontando para o céu. Era o tipo de lugar que o sol castigava sem dó, onde qualquer criatura largada ali estaria condenada desde o primeiro minuto. Maria parou. O bando parou junto. O vento era fraco, quente, e parecia que até ele temia passar ali no meio. Os pássaros nem piavam. O chão tinha rachadura, como quem abre a boca pedindo água. Aqui tá bom, ela disse, ajeitando a arma no ombro. Fino arregalou os olhos, entendendo devagar o que estava para acontecer. Maria, não faz isso comigo não. Eu tenho família, tenho menino. Pois devia ter lembrado disso antes de entregar os outros pais de família pras Volante. Ela respondeu seca como o chão debaixo deles. Ela deu a volta na árvore, passou a corda e puxou com tanta força que Fino rodou de lado, caindo de joelho com o rosto quase encostando no pó. O suor escorria farejando medo.
Maria amarrou a ponta da corda na raiz grossa e seca da árvore, puxando até as mãos dele ficarem bem acima da cabeça, esticadas sem chance de escapar. O matuto começou a chorar, primeiro baixinho, depois alto, quase gritando. Oh, por favor, Maria, eu fiz porque me prometeram dinheiro, disseram que iam me proteger, que iam me dar terra. Eu estava desesperado, estava sem saída. Ela se abaixou devagar, quase com calma. Levantou o rosto dele com a ponta dos dedos, forçando-o a encará-la. Todo mundo no sertão está sem saída, Fino, mas só caba safado escolhe vender os outros para se salvar. Fino soluçou. Maria se levantou, limpou a poeira da roupa e andou devagar até Lampião. E agora? Hilbeli perguntou. Agora o sertão cuida. Ela respondeu. Quem faz acordo com volante e coronel que se entenda com o sol. Nós não suja mais bala com esse tipo, não. Lampião balançou a cabeça devagar. Concordava, respeitava e sabia que ninguém ali ia ser doido de contrariar. Antes de partir, Maria deu uma última olhada para o traidor. O homem tremia, já sabendo que aquela sombra fraca da árvore não ia durar nada quando o sol subisse mais. Reze se souber, ela disse, porque daqui para frente só Deus ou o diabo podem ter pena. Eu não tenho mais. Ninguém do bando disse nada. Eles viraram as costas e seguiram em frente, deixando para trás o choro, o medo e o destino de quem ousou brincar com o nome de Lampião. À medida que se afastavam, o som foi ficando longe, sumindo no vento quente. Maria não olhou para trás nenhuma vez. O bando seguiu em silêncio, caminhando por entre o mato seco, cada um pensando na própria vida, nas próprias contas com o destino. Mas ninguém ali, nem os mais duros, conseguia tirar da cabeça a cena que tinham acabado de ver. Maria Bonita na frente, firme, sem vacilar, guiava o passo como quem carrega uma certeza dentro do peito. O sol batia forte no chapéu de couro dela, desenhando uma sombra afiada no chão rachado. Lampião acompanhava logo atrás, observando. Por mais que fosse o chefe de tudo, ele sabia reconhecer quando outra pessoa tinha tomado o controle de uma situação. E ali, naquele caso, a justiça tinha dono. Ela. O rei do cangaço sentia orgulho, mas também respeito. Aquele respeito silencioso que só se sente por quem encara o sertão de igual para igual. A caminhada era longa. O sol subia, castigando, e o vento quente não ajudava nem um pouco. Aquele trecho do caminho era estreito, tomado por galho seco, pedra solta e espinho que salta até sem vento. A poeira levantava, arranhando garganta, grudando nos dentes. A cada passo, um range das alpercatas no chão. Ninguém reclamava, era assim mesmo, vida de matuto. Depois de quase 1 hora de trilha, quando o sertão começou a abrir num baixio mais fundo, Maria parou de repente. Os cabras atrás quase trombaram uns nos outros. Oxente, que foi agora? Murmurou um cangaceiro mais novo, encabulado. Maria ergueu a mão, mandando silêncio. Escutem, ela disse. Todo mundo parou. A respiração baixou. O vento, mesmo fraco, carregou um som distante. Algo parecido com um gemido, ou talvez um canto arrastado. Difícil saber. Mas vinha da direção de onde tinham deixado Fino. Já começou, um dos cabras comentou, a voz baixa, como se tivesse medo da própria palavra. Lampião estreitou os olhos. É ele, Maria? Perguntou. É, ela respondeu. O sol já está fazendo o serviço. Ninguém pediu para voltar. Ninguém sugeriu acabar logo com aquilo. No cangaço, traição não tinha perdão, nem atalho, nem misericórdia. Era lei antiga, mais velha que coronel, mais velha que volante, mais velha que qualquer mandacaru apontando para o céu. Eles seguiram adiante, caminhando numa curva que levava para uma serra baixa. O terreno ali era mais ingrato, cheio de pedra grande que obrigava a subir devagar. Lá do alto dava para ver quilômetros de caatinga seca, branca, brilhando feito lâmina. E ao longe,
Pequenininho, quase perdido no horizonte, estava o ponto onde deixaram o traidor. Maria olhou, não piscou. Meu irmão, disse um cabra baixinho, só para si. Aquela mulher é de ferro. Mas era engano. Maria não era de ferro. Era de verdade. Sangue quente, coração cheio, alma marcada pela vida dura. Só que naquele momento ela não podia se dar ao luxo de sentir nada. Não ainda. Não enquanto o bando precisasse dela firme. Ela respirou fundo e apontou para frente. Vamos logo antes que aquela volante desgraçada resolva aparecer de novo. Esse canto anda cheio de fuxico demais, ela disse. E seguiram, contornando a serra, descendo para uma parte do sertão onde a terra era tão seca que quebrava sob o passo, formando poeira que subia como fumaça. O sol batia forte no couro dos chapéus, fazendo brilhar os rebites dourados. O bando parecia uma procissão de sombras andando pelo nada. Horas depois, encontraram abrigo numa grota escondida, um dos poucos lugares onde a brisa corria mais fresca. Era o tipo de canto que só quem conhece de verdade encontra. Ali, deram água para os cavalos, ajeitaram rede entre galho e pedra, dividiram carne seca e farinha. Mas ninguém falava muito. O nome do traidor pairava entre eles como um fantasma queimando no sol. Maria ficou num canto, afiando a lâmina com calma, sem pressa. Cada puxada da pedra provocava um som que cortava o silêncio mais do que faca corta couro. Lampião se aproximou. Maria, ele disse em voz baixa, tu fez o que tinha que fazer. Ela continuou afiando a lâmina sem olhar para ele. Fiz não. Ainda falta, respondeu. Lampião ergueu o rosto curioso. Falta o quê? Ela parou a lâmina no meio do movimento. Olhou para o mato à frente, onde o vento soprava quente, trazendo o cheiro do sertão. Falta ter certeza de que o resto do mundo entendeu o recado, disse. Traição com o nome de Lampião não passa batido nunca mais. E quando ela disse aquilo, o rei do cangaço percebeu. A justiça ainda estava longe de terminar. Maria levantou devagar, guardou a faca, ajeitou a cartucheira e caminhou em direção à beira da grota. O sol estava descendo, mas o calor ainda queimava feito raiva. O sertão ia ouvir o recado dela, inteiro. A noite caiu devagar, deixando o céu do sertão tingido daquele azul profundo que parece engolir a alma da gente. As estrelas nasciam uma por uma, espalhadas feito grãos de milho, jogados no pano escuro do firmamento. O bando se ajeitou na grota, mas ninguém dormia direito. A lembrança do traidor queimando no sol deixava todos inquietos, ariscos, com a sensação de que o perigo ainda rondava por perto. Maria Bonita ficou sentada numa pedra grande, com o rifle atravessado nas pernas e o chapéu jogado de lado. A brisa da noite batia no rosto dela, mas não era suficiente para tirar o calor da raiva que ainda queimava no peito. Os olhos dela estavam fixos no escuro, como se enxergassem além das árvores secas, além do mato morto, além de tudo. Parecia até que ela conversava com o silêncio, e o silêncio obedecia. Um dos cabras mais jovens se aproximou devagar, com medo de interromper. Dona Maria, não vai descansar, não? Ela nem olhou. Quem tá com a cabeça cheia não dorme, matuto. Vá se deitar. O rapaz deu meia volta sem protestar. No cangaço havia ordens que vinham com o peso da vida, outras vinham com o peso da consciência. E aquela ali era das duas. Lampião se aproximou logo depois, acomodando-se ao lado dela. Eu conheço esse olhar, Maria, ele disse, ajeitando o punho da cartucheira. Tu ainda tá remoendo o caso de Fino. Ainda? Ela respondeu sem esconder o tom. Só começando. Lampião soltou um suspiro lento, cansado. O sertão já tá sabendo, Maria. Até o Zurubu viu o destino do desmantelado. Pois é pouco. Ela virou o rosto para ele. Tu sabe que é pouco, Virgulino. Se tinha ele, pode ter mais. Traidor não anda sozinho. Sempre tem outro cabra safado que ajuda, que leva recado, que segura a vela para volante e coronel. Lampião ficou calado.
Ele sabia que ela tinha razão, por mais duro que fosse admitir. "O que é que tu tá pensando?" perguntou. Maria passou a mão no cabelo, ajeitou a flor presa no chapéu, respirou fundo. "Eu tô pensando que tem mais coisa errada no bando. E se eu descobrir quem é, Virgulino, o destino vai ser pior que o de Fino." Nesse momento, um estalo no mato fez os dois levantarem o rosto atentos. Não era de fera grande, nem vento batendo. Era passo humano, leve, tentando não fazer barulho. Justamente por isso, denunciado. Lampião fez sinal para os cabras que estavam espalhados. Maria se levantou devagar, pegando o rifle. "Quem tá aí?" gritou Lampião, a voz ecoando firme na noite. Ninguém respondeu. Maria deu 2 passos à frente carregando a arma. "Se aparecer, vive. Se correr, morre. Escolha aí, abestado." Ela rosnou mirando o escuro. Um vulto saiu de trás de uma moita seca, com as mãos levantadas, tremendo. Era Sóstenes, um cabra miudinho, meio lerdo, dos que sempre estavam por último nas marchas. O bando relaxou um pouco, mas Maria não. "Que diabé você tá rodeando a grota a essa hora, macho véi?" ela perguntou, o olhar afiado igual faca na bainha. Sóstenes engoliu seco. "Dona Maria, eu ouvi gemido. Pensei que era bicho ferido. Fui olhar." "Mentira", ela cortou. "Tu não é de se meter em nada. Nem na briga, nem no trabalho, nem na hora de dividir mantimento. Não vem arengar comigo, não." O cabra suava frio, mesmo com a brisa noturna. "Eu juro, Dona Maria, eu só fiquei encabulado." Lampião se aproximou mais, avaliando o medo estampado no rosto do matuto. "Tu viu ou ouviu o que exatamente?" ele perguntou. Sóstenes torceu as mãos, nervoso. Eu achei que tinha alguém no mato. Parecia cochicho. Mas quando cheguei perto, não vi nada." Maria olhou para Virgulino. Ele olhou de volta. Não precisaram falar nada. Algo ou alguém estava rondando o bando naquela noite. E desta vez não era Fino. Maria estreitou os olhos. O vento soprou quente, trazendo poeira e silêncio. "Vixe, Maria", murmurou um dos cabras ao fundo. "Isso não é bom sinal, não." Maria virou para o bando, firme, dominante. "A partir de agora, ninguém dorme sozinho, ninguém se afasta, ninguém some no mato nem para mijar. Quem tentar, eu mesma resolvo." O aviso caiu pesado. O medo que já rondava se espalhou como fumaça. E enquanto a lua iluminava o sertão, Maria Bonita jurou, dentro dela mesma, descobrir quem era o próximo desmantelado escondido entre eles. O cangaço ia tremer mais uma vez. A madrugada avançou lenta, pesada, daquele jeito que só o sertão sabe fazer. Silenciosa por fora, inquieta por dentro. O bando permaneceu acordado. Cada cabra encostado em pedra, tronco ou galho seco, segurando arma como quem segura a própria vida. O chiado dos insetos parecia aumentar, e cada farfalhar no mato fazia alguém virar o rosto, desconfiado. Era como se o vento soprasse aviso, e aviso brabo. Maria Bonita continuou em pé, andando de um lado para o outro, o rifle atravessado no peito, observando tudo. De vez em quando ela parava, franzia a testa e fechava os olhos por alguns segundos, como quem tenta ouvir o que os outros não conseguem. A intuição dela sempre foi mais certeira que mira de cabra treinado. Sóstenes ficou sentado no canto, tremendo, encabulado, sem saber se era suspeito ou azarado. Os outros olhavam para ele atravessado. Aquele surgimento dele no mato naquela hora não tinha sido coincidência, não. Quando o sol começou a sinalizar que ia subir, pintando o céu com aquela faixa laranja que parece atear fogo no horizonte, Maria deu ordem de levantar acampamento. Bora, minha gente, a noite foi longa demais. E eu quero sair daqui antes que esse troço que tá rondando resolva aparecer de novo. O bando desmontou tudo rápido. Maria puxou o lampião pro lado e falou baixinho. Virgulino, abra teu olho. Tem alguém grande mexendo nessas cordas. Aqueles cochicho que Sóstenes ouviu não veio do nada, não.
Lampião coçou o queixo, o olhar duro. Tu acha que é volante? Acho não. Tenho certeza que volante não chega tão perto sem deixar rastro. Isso é jagunço de fazendeiro, ou coisa pior. Pior como? Lampião perguntou, fechando a cara. Pior do tipo que paga traidor. Ela fez uma pausa. E pior do tipo que compra mais de um. Lampião respirou fundo. Expirou. Aquilo mexia com ele. Maria, tu acha que tem outro no bando? Acho. E hoje eu descubro. A palavra hoje caiu pesada como chumbo quente. Eles seguiram viagem, andando pela caatinga seca, que parecia ainda mais castigada depois daquilo tudo. O sol subiu rápido e começou a bater em cheio nas costas do bando. O suor escorria, a poeira grudava e a boca ficava seca antes de pedir água. Era o tipo de dia que transformava cangaceiro em sombra. Depois de quase 2 horas andando, Maria parou de repente. Agachou-se no chão, analisando uma marca estranha na areia. Um risco fino, torto, quebrado por pequenas pegadas. Oxente, murmurou ela. Isso aqui não é rastro de bicho, não. Isso aqui é alguém puxando saco ou bolsa pesada. E recente. Lampião se aproximou preocupado. Tu conhece esse tipo de rastro? Conheço. E conheço o caba que anda assim também. Só tem um no bando que puxa o pé esquerdo desse jeito quando tá cansado. Sóstenes. Os olhos de Lampião endureceram. Ele disse que não viu nada. Disse, repetiu ela encarando o chão. E mentiu. Porque esse rastro aqui tá indo na direção contrária da que ele contou. Maria levantou, o rifle firme na mão. Acunhe, Virgulino. Hoje o sertão vai falar. Lampião chamou 2 cabras de confiança, Jurandir e Pilão. Vão atrás do rastro. Se for de Sóstenes, tragam ele para cá, amarrado. Os 2 partiram de imediato, desaparecendo entre os galhos secos. O bando ficou em silêncio. Um silêncio tão fundo que até o zumbido dos insetos pareceu se recolher. Maria cruzou os braços e ajeitou o chapéu. O que é teu tá guardado? Murmurou ela, olhando a linha da mata. Quem mexe com o bando, mexe comigo. Passaram-se minutos longos, arrastados. O tipo de minuto que faz o matuto pensar besteira. De repente um grito ecoou ao longe, curto, brusco, cortado no meio. O bando inteiro gelou na mesma hora. Maria girou o rosto na direção do som, os olhos estreitando. Isso foi Pilão. Ele que grita assim. Lampião ergueu o rifle. Vamos! Maria já ia na frente. Nem esperou ordem. Quando chegaram perto da mata fechada, encontraram Pilão caído, respirando difícil, com a mão no peito. Jurandir estava de pé, tremendo, apontando para o mato. Foi ele! Jurandir disse. Sóstenes. Correu no meio da mata feito bicho doido. Armado com faca. Quase me pegou. Maria se aproximou de Pilão. Ele te furou? Não. Pilão arfava. Me empurrou na pedra. Sumiu logo depois. Maria puxou o chapéu para trás invocada. Pois se ele correu, é porque tem culpa. Lampião olhou para ela. E agora? Agora, Virgulino. Ela disse, trincando os dentes. Agora nós caçamos o fi de rapariga. E o sertão, mais uma vez, ficou pequeno para a raiva de Maria Bonita. Maria não esperou ninguém se recuperar. Assim que ouviu o nome de Sóstenes escapar da boca de Jurandir, ela se adiantou, invocada com o rifle colado ao peito e o olhar afiado como lâmina recém-amolada. O bando correu atrás, tropeçando nas pedras, desviando dos galhos secos, tentando acompanhar o passo dela, que parecia guiado por uma mistura de ódio e certeza. O mato estava fechado, seco, com aqueles espinhos que agarram na roupa só para atrasar a vida do cabra. Mas Maria avançava sem se importar, abrindo caminho no braço, ignorando o arranhado que cortava a pele. A raiva dela era maior que qualquer dor do sertão. Jurandir! Ela gritou. O rastro vai para onde? O cangaceiro apontou para uma trilha estreita, mal visível, que descia entre 2 pedras grandes.
Ele se enfiou aí, Dona Maria. Mas cuidado, o matuto corre que só peste fugindo do fogo. Pois hoje ele vai cansar. Ela respondeu, acelerando o passo. A cada metro, novas pegadas apareciam. Marcas tortas, apressadas, denunciando desespero. Sóstenes corria sem olhar para trás. E cabra que corre assim não corre por medo simples, corre por culpa pesada. O sol já estava alto, queimando o casco da terra, deixando o ar tremendo no horizonte. A luz batia nas pedras brancas, refletindo nos olhos e cegando quem se descuidasse. Maria avançava mesmo assim, suando, respirando forte, mas sem perder o foco. Lampião vinha logo atrás, mais calado do que nunca. Maria, ele chamou, tenha cuidado com esse matuto. Cabra encurralado sempre tenta matar antes de morrer. Então ele que tente. Ela respondeu, sem diminuir o passo. Vamos ver se ele tem coragem. Continuaram subindo por um trecho de pedra solta, onde qualquer passo em falso podia fazer o cabra descer rolando até perder os dentes. A trilha se estreitou de tal forma que só dava para passar um de cada vez. Maria foi primeiro. No alto, o vento bateu mais forte. Um vento quente, seco, carregando cheiro de poeira e medo. O bando parou, atento. Ele está perto, Maria disse. Tão perto que dá para sentir o fedor da mentira. Foi aí que ouviram um chiado, um arrastar rápido, folhas secas estalando. Não era bicho, não era vento. Era Sóstenes. Maria ergueu o rifle, ficando imóvel por um segundo. Aquele segundo que separa o vivo do morto. O sertão ficou silencioso ao redor, como se tudo tivesse prendido a respiração. Sóstenes, ela gritou firme. Apareça! Agora! Nenhuma resposta. Só o vento. Então, de repente, um vulto correu pela lateral, tentando escapar pela direita, pisando torto, quase caindo. Maria disparou na mesma hora, não para matar, mas para acertar perto. A bala levantou poeira bem no pé dele. Parou! Ela rugiu. O cabra estacou tremendo, ofegante, sujo de poeira e sangue seco. Os olhos dele estavam arregalados, desesperados, quase pulando para fora da cara. Dona Maria, ele choramingou, eu não queria, me obrigaram. Ela desceu o barranco rápido, segurando o rifle com firmeza e parou a menos de 1 metro dele. O bando acompanhou, formando um semicírculo ao redor. Sóstenes voltou a chorar. Foi o coronel Amaro. Ele mandou mensagem, disse que ia matar minha irmã se eu não ajudasse. Eu só repassava as rotas. Eu juro, eu nunca quis entregar ninguém para a morte. Maria aproximou o rosto tão perto que ele sentiu a respiração dela. Cabra safado, ela disse baixinho. Tu entregou o bando, tu entregou inocente para volante, tu matou gente pela boca. E agora vem com história de família? Sóstenes soluçava. Eu tava com medo. Eu não tenho coragem de falar com Lampião, nem com você. E teve coragem de trair nós tudo? Ela retrucou. Tu é pior que Fino. Pelo menos Fino não se escondia atrás de choradeira. Lampião atravessou o corpo ao lado dela. Maria, o que é que tu quer fazer com ele? Ela respirou fundo, firme. Eu vou fazer ele mostrar onde guardou o resto das informações. Não faz sentido 2 traidores trabalharem sozinho. Tem mais coisa escondida e ele vai levar a gente até lá. Sóstenes arregalou ainda mais os olhos. Não, eu não vou. Eu não posso. Maria o agarrou pelo colarinho e o levantou com força surpreendente. Tu vai sim. Vontade tu não tem mais. Tu vai porque eu tô mandando. Ele tentou resistir, mas Maria o empurrou contra as árvores secas que havia ali, uma igual àquela onde deixaram Fino, só que maior e mais torta, parecendo animal retorcido. Jurandir, amarra ele aí, ela ordenou. Jurandir correu, tirou a corda da cartucheira, amarrou os braços de Sóstenes por trás, prendendo-o firme no tronco seco. O cabra gritava, desesperado. Dona Maria, por favor, não faça isso comigo, não. Ela se aproximou com o rosto sério e uma calma que assustava mais do que raiva.
Só vou perguntar uma vez, onde está o resto do fuxico? Onde é que tu escondia os bilhetes que mandava para o coronel? O silêncio dele foi a resposta errada. Maria levantou a mão aberta. Jurandir, traga o facão. E o sertão ficou pequeno para o medo que tomou conta de Sóstenes. Jurandir entregou o facão na mão de Maria como quem entrega a sentença. O aço brilhou sob o sol forte, refletindo uma luz branca que fez Sóstenes fechar os olhos na mesma hora. O cabra respirava rápido, quase engasgando no próprio desespero. O tronco seco onde estava amarrado rangia com o vento quente, como se o próprio sertão estivesse atento ao que viria. Maria segurava o facão com firmeza, mas não levantou de imediato. Ela caminhou lentamente ao redor dele, observando cada detalhe. O suor descendo pelo rosto encardido, as pernas tremendo, os lábios rachados balbuciando desculpas que ninguém pediu. Lampião permanecia alguns passos atrás, em silêncio. E quando Lampião ficava calado assim, era porque deixava a decisão toda nas mãos dela. Dona Maria, Sóstenes murmurou, a voz falhando. Eu lhe peço, não faça isso comigo, não. Eu não queria entregar ninguém. Foi coragem que me faltou. Ela parou bem na frente dele, enfiando a ponta do facão no chão, apoiando as duas mãos no cabo. Coragem? Perguntou, inclinando a cabeça. Você fala de coragem agora? Depois de botar volante atrás de nós? Depois de entregar rastro, rota, esconderijo? Ave Maria, macho véi, tu sabe quantas famílias ficaram sem pai por causa de cochicho teu? Sóstenes chorava, balançando a cabeça, mas estava tão preso que mal podia se mover. Eu só queria salvar minha irmã. Então me diz, Maria interrompeu firme, por que tu não falou isso antes? Por que não procurou Lampião? Por que não procurou eu? Por que tu só resolveu confessar depois de trombar com Pilão e tentar correr? O silêncio dele respondeu por ele. Maria suspirou fundo. Era um suspiro pesado, cheio de poeira, de raiva, de cansaço. Aquele tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Tu não é só traidor, ela disse. Tu é covarde. Lampião deu um passo à frente, cruzando os braços. Maria, ele chamou num tom neutro. Faça o que tem que fazer. Ela ergueu o facão devagar. Os cabras do bando ficaram tensos. Alguns até viraram o rosto. Outros se endireitaram como se estivessem vendo justiça divina. Mas Maria não golpeou. Ao invés disso, ela usou o gume do facão para cortar uma tira fina da camisa de Sóstenes, expondo o tronco dele ao sol quente. Tu vai falar onde estão os bilhetes, ela disse sem gritar. E vai falar agora. Eu não posso. Vão matar ela. Ele soluçava. Maria não hesitou. Com a lâmina, ela encostou a parte fria do ferro no ombro dele, fazendo-o estremecer. Eles já acharam que tu morreu, matuto. Depois de correr daquele jeito, tu não vale mais nada para coronel nenhum. Se tua irmã tiver viva, é por sorte. Se tiver morta, é por causa tua. Mas agora, a única coisa que tu pode fazer é salvar esse bando aqui. Sóstenes abaixou a cabeça, derrotado, o choro escorrendo sem força. Tá bom. Eu falo, só tire o facão de perto de mim. Maria afastou a lâmina, mas continuou encarando ele com aquela frieza que só gente marcada pela vida sabe ter. Diga. Ele respirou fundo, tremendo. Os bilhetes estão escondidos no oco de um juazeiro grande, perto da vereda do Mandacaru torto, um tronco rachado. Eu usava desde o começo. Mandava tudo por lá. Maria olhou para Lampião, confirmando a localização. É de confiança? Se ele estiver mentindo, Lampião disse. A gente descobre antes do sol baixar. Maria se aproximou novamente, levantando o rosto de Sóstenes com a ponta do facão. Tem mais alguém no bando envolvido? Ele hesitou. Esse segundo de hesitação fez o sangue de Maria ferver. Fala, desmantelado! Sóstenes fechou os olhos, apertou os lábios e sussurrou. Tem outro. Mas eu não sei se ele ainda está com eles. Nome! Maria exigiu.
O silêncio dele era mais perigoso que tiro. E então, finalmente, é o Zé Bala. O bando inteiro reagiu como se o chão tivesse tremido. Lampião fechou a cara, a expressão ficando escura como nuvem de chuva. Zé Bala não era qualquer um. Era homem de confiança, antigo, leal na aparência. Maria deu 2 passos para trás, respirando pela boca, como se o sertão tivesse virado fumaça. "Oxente", murmurou Jurandir. "Isso vai dar foi desmantelo grande." Lampião aproximou-se de Maria, falando baixo. "Você tem certeza que acredita nesse cabra?" Ela respondeu sem desviar o olhar de Sóstenes. "Sei quando alguém mente. E esse aí tá dizendo a verdade agora." Lampião assentiu, sério. "Então, Maria..." "Pois é", ela completou. "Agora é atrás de Zé Bala." Sóstenes chorou mais alto. "Dona Maria, e eu? O que vai ser de mim?" Ela limpou a lâmina na perna da calça, guardou o facão na bainha e disse sem emoção: "Tu vai viver, por enquanto, até eu ver o que tu merece de verdade." E se afastou. Sóstenes ficou amarrado, soluçando, sabendo que o medo pior ainda estava por vir. Maria caminhou para o bando, ajeitou o chapéu, respirou fundo e anunciou: "Vamos! Hoje o sertão vai conhecer o nome do segundo traidor. E quando eu achar Zé Bala..." Ela apertou a mandíbula. "O sol vai ter outra vítima." O sol já estava começando a descer quando Maria deu a ordem de partir. O bando se espalhou pela caatinga em formação aberta, cada um atento a qualquer movimento suspeito. A revelação do nome de Zé Bala tinha deixado todo mundo com o coração apertado, porque ele não era matuto qualquer, não. Era homem experiente, conhecido pelos tiros certeiros, daqueles que derrubam volante no escuro só pelo barulho da passada. Se um cabra desses virava traidor, então o problema era muito maior do que qualquer um ali imaginava. Maria caminhava na frente com passo firme, sem olhar para trás, como se estivesse sendo puxada por uma certeza antiga. Lampião seguia ao lado dela, ainda em silêncio, mas com o rosto tão fechado que parecia esculpido em pedra. "Maria", ele disse enfim, "tu sabe que, se Zé Bala realmente virou traidor, vai ser osso duro de roer." "Sei", ela respondeu, "e por isso mesmo é comigo. Cabra safado que engana o bando tem que olhar na minha cara na hora de pagar." Lampião não discordou. Talvez porque ele mesmo sabia que ninguém no sertão tinha o faro dela para mentira. Depois de quase 1 hora de caminhada, chegaram à vereda do Mandacaru Torto, um trecho de terra mais funda, onde a sombra do mandacaru parecia uma mão espalmada apontando para o céu. Era ali que Sóstenes dizia esconder os bilhetes. "Jurandir Pilão", Maria ordenou, "rodeiem o juazeiro. Quero saber se tem pegada fresca, marca de mão, cheiro de gente." Os 2 saltaram no mato seco, examinando cada canto como cães farejadores. Enquanto isso, Maria se aproximou do juazeiro grande. O tronco realmente era rachado no meio, como se tivesse sido partido ao machado anos atrás. Ela meteu a mão no buraco e puxou de dentro uma ruma de papel sujo, dobrado muitas vezes. Ela abriu o primeiro. Lampião se aproximou, lendo por cima do ombro dela. "É letra de coronel", ele disse. "Coronel Amaro, tu estava certa." Maria abriu outro bilhete, os olhos estreitando. "E aqui é nome de rota nossa, rota que só meia dúzia sabia." Lampião respirou fundo. E Zé Bala era um dos que sabia. Maria fechou o punho, amassando o papel sem perceber. "Pois agora eu tenho certeza. Zé Bala está com eles." Pilão voltou correndo. "Dona Maria", ele gritou, "tem marca fresca de cavalo indo para a parte alta da serra e marca de bota grande, igual a de Zé Bala. Ele passou aqui hoje." Jurandir completou. "No máximo, umas 2 horas atrás." Maria não perdeu tempo. "Então ele está perto. Vamos atrás antes que escureça tudo." O bando partiu em disparada, subindo a encosta em linha reta. A cada passo, a poeira subia e o vento quente batia no rosto.
mas ninguém diminuiu o ritmo. Maria parecia enxergar o caminho mesmo onde não existia. Cada galho quebrado, cada pedra fora do lugar, cada pegada torta, tudo era pista na mente dela. Já no alto da serra, o terreno ficou mais plano e aberto, cercado por pedras enormes que pareciam gigantes petrificados. O silêncio ali era diferente, mais pesado, como se a terra estivesse guardando um segredo. Foi quando Maria ergueu a mão e o bando parou imediatamente. "Oxente!" Jurandir murmurou. "Que foi agora?" Maria apontou para o chão. Havia um pedaço de tecido rasgado preso numa pedra. Tecido escuro, com marca de óleo de arma. Marca que só Zé Bala tinha porque vivia limpando aquele rifle velho dele. Maria se aproximou devagar, pegando o pano entre os dedos. "Ele tá perto", ela disse em voz baixa. "Perto demais." Lampião escutou algo e virou o rosto. Um estalo seco ecoou entre as pedras, depois outro. E mais outro. "Ele está se afastando", Lampião murmurou. "Correndo." Maria não pensou duas vezes. "Espalhem!" ela gritou. "Cercam o desmantelado." O bando se dividiu em 3 grupos, como era costume quando precisavam caçar alguém perigoso. Maria correu pela esquerda, deslizando entre as pedras com uma agilidade que parecia impossível. O rifle balançava no ombro, mas ela nem sentia o peso. A respiração quente dela se misturava com o vento seco. Foi então que ela ouviu. Um passo rápido, uma respiração ofegante, um arrasto mal dado. Maria ergueu o rifle mirando na passagem estreita entre 2 pedras. "Zé Bala!" ela gritou, a voz ecoando forte. "Apareça, agora!" Silêncio, até que uma sombra se moveu. E lá estava ele, Zé Bala. Chapéu de couro baixo, rifle sujo de poeira, olhar de fera encurralada. Mas não era medo que ele tinha no rosto. Era desafio. "Você demorou, Maria", ele disse, a voz grave, quase calma. "Pensei que não ia descobrir nunca." Maria apontou o rifle sem piscar. "Vai explicar." "Agora." Ele deu um sorriso torto, amargo. "Não tenho nada para explicar. Quem tem é tu, que acredita que o bando ainda tem salvação." Maria sentiu o sangue ferver. "Cabra safado." "Então é verdade mesmo." Zé Bala aproximou o rifle do peito, descansando o cano no ombro. "Eu fiz foi me salvar. Coronel Amaro dá dinheiro demais para desperdiçar. E eu não ia morrer por causa de Lampião e tu não." Maria avançou um passo. "Hoje não é Lampião que vai te matar, não." "Sei não", ele respondeu. "Porque eu não tô só." A frase pairou no ar, densa, sufocante. Lampião apareceu atrás de uma pedra, mirando Zé Bala. "Maria, cuidado", ele alertou. Foi então que um segundo som ecoou. O estalo de uma arma sendo engatilhada. Não vinha de Zé Bala. Vinha de alguém escondido no mato, alguém armado, esperando. E Maria percebeu. A armadilha já estava pronta. O som da arma engatilhando ecoou seco, cortando o ar parado da serra como uma cobra estalando a língua antes do bote. Maria congelou por meio segundo. Não de medo, mas de cálculo. Aquilo significava só uma coisa. Zé Bala não estava sozinho. E se tinha mais gente escondida ali, então aquele encontro não era acaso. Era tocaia. Lampião avançou um passo, tentando abrir ângulo, mas Maria levantou a mão sem olhar para ele. "Fique onde está, Virgulino. Esse troço aqui é comigo." Zé Bala riu. Riso curto, debochado, de quem sabe que tem vantagem. "Eu disse que tu demorou, Maria. Faz dias que tô preparando isso aqui. Coronel Amaro quer tu e Lampião morto. Disse que paga o dobro se for tu que cair." Maria nem piscou, pois ele devia ter mandado o homem de verdade, não tu e essa peste escondida no mato. O silêncio que veio depois foi cortado por outro som. Um movimento rápido, folha seca, passo leve de quem sabe se camuflar. Maria não desviou o rifle de Zé Bala, mas virou o rosto 1 milímetro na direção do som. "Quem é?" ela perguntou firme. "Mostre a cara, cabra frouxo." Nada. Só o sopro quente do vento,
passando entre as pedras. Lampião se posicionou atrás de uma formação rochosa, buscando cobertura. O bando ao redor começou a se aproximar, mas sem invadir demais o terreno, sabendo que um passo mal dado podia virar cova para todo mundo. Zé Bala levantou o rifle um pouco, sem mirar diretamente como se provocasse. Eles estão por tudo, Maria. Uns 10 jagunço do coronel. Tudo pago para levar teu couro. Tu, Lampião, Jurandir, Pilão, tudo. Maria deu um sorriso torto, arretado. Se eles estão por tudo, por que tão calado? Por que tão esperando o meu sinal? Zé Bala respondeu. Pois dê, Maria provocou. Quero ver se esses pé de cana têm coragem. Zé Bala ia responder, mas outra coisa chamou a atenção. Um reflexo, pequeno, metálico. Lá no alto da pedra, à direita, Maria viu no mesmo instante. Lampião também. Tem um lá! Lampião gritou. Maria rolou para a esquerda no exato segundo em que um tiro cortou o ar. A bala pegou na pedra atrás dela, levantando lascas. O barulho assustou um dos cavalos amarrados mais abaixo, que relinchou alto, ecoando pela serra. Zé Bala tentou correr pela lateral, mas Maria foi mais rápida. Ela se levantou e avançou sobre ele com uma precisão que não parecia humana. Pega ele, Maria! Jurandir gritou ao fundo. Zé Bala subia um barranco estreito quando outro tiro ecoou, dessa vez vindo da esquerda, acertando a pedra ao lado do pé dele. Maria percebeu na hora. Eles estão cercando por trás, ela alertou. O bando se espalhou, buscando cobertura atrás de árvores secas e rochas. O som das armas começou a ecoar, ainda esporádico, mas suficiente para deixar claro que a tocaia estava só começando. Maria correu atrás de Zé Bala, que agora parecia mais desesperado do que confiante. O mato espesso fazia ele tropeçar, e foi numa dessas tropeçadas que ele caiu de joelhos. Maria chegou antes dele levantar, com o rifle apontado diretamente para o peito do cabra. Acabou, Zé Bala! Ele ergueu o rosto, sujo de poeira, mas ainda com aquele sorriso arrogante que dava vontade de esbofetear. Acabou para tu também, Maria! E no exato segundo em que ele falou, 3 tiros dispararam ao mesmo tempo de direções diferentes. Maria virou o rosto tão rápido que o chapéu quase voou. Lampião gritou seu nome. Jurandir caiu no chão rolando. Pilão correu para a lateral. Os tiros continuaram, agora mais próximos, mais certeiros. A serra virou barulho, barulho de morte chegando. Maria se jogou atrás de uma pedra grande. Zé Bala correu na direção oposta. Lampião surgiu do lado dela, ofegante. Tu tá bem? Tô, ela respondeu. Mas esse desmantelado não sai vivo daqui. No topo da serra, 2 homens surgiram com rifles longos. Mais 2 apareceram pela esquerda. Outro desceu pelo barranco. Maria contou 6. Lampião confirmou com um olhar. O resto está escondido, ele disse. Pois vamos arrancar um por um, Maria respondeu. Foi aí que ela viu Zé Bala ao longe, correndo para o lado esquerdo da serra, mas não correndo de medo. Correndo para se juntar ao grupo dele. Ela fechou o punho com força. Acabou a brincadeira, ela disse, saindo da proteção da pedra. Hoje esse cabra safado morre, é pelas minhas mãos. E quando Maria Bonita avançou para a guerra, até o vento pareceu se afastar. A serra inteira parecia respirar pesada quando Maria avançou, rifle firme, olhar duro, cada passo jogando poeira para o alto. O tiroteio se intensificou, as balas cortando o ar quente com aquele assobio que só quem já encarou emboscada reconhece. Era barulho de tocaia grande, daquelas montadas por jagunço pago por coronel que acredita que dinheiro compra destino. Lampião correu ao lado dela, protegendo a retaguarda enquanto Jurandir e Pilão seguravam fogo cruzado mais atrás. Os jagunços apareciam e sumiam entre as pedras, cada um tentando encurralar o bando. Só que Maria tinha um alvo, um só, e ela sabia exatamente onde ele estava. Lampião! Ela gritou. Cobre à direita!
Ele está indo para a saída da serra. Vá, ele respondeu, que eu seguro esses cabras. Maria correu, o coração batendo no ouvido, o sol queimando o couro do chapéu, o suor descendo pelos olhos. O chão era ingrato, cheio de pedra solta, mas ela não sentiu nada. Só via a sombra de Zebala fugindo como bicho acuado. Outro tiro passou raspando na perna dela. Ela nem diminuiu o passo. Corra não, Zebala, ela gritou. Hoje tu paga. A voz ecoou pela serra inteira, assustando até os urubus no alto. Zebala tentou acelerar, mas tropeçou numa raiz seca, caiu, levantou cambaleando. Maria viu o momento exato em que o medo entrou nos olhos dele. Não o medo da morte, mas o medo dela. Ele virou o rifle para trás e disparou sem mirar. A bala bateu na pedra ao lado do rosto dela, quebrando pedaço da rocha. Um fiapo cortou o braço dela, mas ela nem olhou. Chegando perto, ela se jogou por trás de uma pedra para escapar de outro disparo. Rolou, apoiou o rifle no joelho e mirou. Zebala corria torto agora, mancando, exausto. Pare! Ela gritou. Ele não parou. Maria puxou o gatilho. A bala acertou a perna dele e Zebala caiu de cara no chão, deslizando na poeira. Oxente! Pilão gritou de longe. Pegou! Maria levantou devagar, caminhando na direção do traidor com passos firmes. O tiroteio ao redor ainda ecoava, mas parecia distante, como se o mundo tivesse ficado ao redor e só restasse ela, o sol quente e aquele cabra safado caído no chão. Zebala tentou se arrastar, mas o sangue já marcava a terra seca. Não adianta mais não, Maria disse, chegando perto. O sertão já te pegou. Ele virou o rosto, sujo de poeira, lágrimas misturadas ao suor. Maria, escute. Eu não vim escutar. Ela cortou. Eu vim acabar. Ele ergueu uma das mãos como se ainda tivesse esperança. O coronel, ele prometeu foi tua ruína. Ela respondeu. E tu aceitou de mão beijada. O barulho de passos atrás anunciou a chegada de Lampião. Ele parou ao lado dela, observando o traidor com expressão fechada. Maria, ele disse, termine tu. Ela assentiu. Zebala engoliu seco. Maria, por tudo o que a gente viveu. Ela se abaixou, segurou o rosto dele com firmeza e falou baixo, com voz que queimava mais que sol do meio-dia. Tudo o que a gente viveu foi mentira tua. Eu não carrego mentira no meu bando. Maria levantou o rifle. Zebala fechou os olhos. O sertão segurou o vento. Nem os bichinhos se mexeram. O tiro ecoou. E o silêncio voltou como véu. Maria ficou alguns segundos parada, respirando fundo, o peito subindo e descendo devagar, como quem devolve peso para a terra. Lampião chegou mais perto. Cê fez o que tinha que fazer. Fiz, ela respondeu sem se virar. Jurandir, Pilão e os outros chegaram logo depois, avaliando o cenário. O tiroteio dos jagunços cessara. Eles fugiram ao perceber que o plano tinha ido para o chão. Abandonaram a serra como bicho que sente cheiro de morte. E agora, Dona Maria? Pilão perguntou. Ela passou a mão no rosto, tirando o suor e poeira, e ajeitou o chapéu. Agora a gente volta. Sóstenes vai responder pelo que fez. E o coronel Amaro? Ela olhou para o horizonte, os olhos brilhando com algo entre raiva e promessa. O coronel vai entender que mexeu com a mulher errada. Lampião sorriu de lado. O sertão todo vai ouvir essa história. Vai não, ela disse. Vai sentir. E então, Maria Bonita desceu a serra com o bando atrás dela. Firme, invocada, com o sol queimando nas costas e a certeza quente no peito de que justiça, quando passa pelas mãos dela, nunca falha. O sertão sabia. O cangaço sabia. E agora o mundo ia